Vamos aguardar um minutinho. Deu Aí certo? sim. Ei, Pronto, aí agora sim. vai, hein? Ah, agora Agora vai. vai. A internet, né, caiu aqui. Tenho a impressão que pode ser aqui no Wi-Fi. O dia inteiro Então, acabou variando. então tá bom. Então vamos. Mas acho que o eco continua. Eu não sei o que está acontecendo, porque agora eu estou com fone de ouvido. Vamos tentar seguir. Vamos ver se dá É, certo. Qualquer vamos coisa o tentar. pessoal fala aí. Pessoal que estiver com a gente aí quiser dar um resultado, eu vi Agora que tá, a tá bom, Evelyn falou Evelyn? agora sim. Então tá. Obrigada. Eu acho que. Então vamos lá. Então vamos. Marlise, seja bem-vinda mais uma vez, né? Obrigado por ter aceitado o meu convite, da gente estar aqui para conversar um pouco sobre o autoconhecimento como uma forma de ajuda nos relacionamentos. Então, é um prazer ter você comigo. Apresento você para as pessoas, né, que estão com a gente aqui. Marli é uma amiga de muitos anos, é terapeuta holística, trabalha com o Ho Oponopono, alinhamento energético e outras coisas mais que aí a Marli Outras vai trazer para a cositas. gente. Então, Marli, por favor, pode se apresentar para o pessoal aí. É um prazer, Eurico, estar aqui. Prazer, obrigada a todos que já estão aqui, a quem vai entrar depois. E é muito gostoso poder falar daquilo que faz bem pra gente, né? Isso que eu comecei falando. Então, meu nome é Marli, eu trabalhei durante 25 anos como professora de educação infantil. Então, para ser professora, eu fiz o magistério, fiz pedagogia, fiz uma pós em psicopedagogia e arte, educação e terapia. Estes estudos eu fiz para poder trabalhar bem com as crianças, com os alunos, para poder entender como funciona o processo do ensino-aprendizagem, né? Então, o estudo sempre é muito bem-vindo, o conhecimento sempre é muito bem-vindo. E para um professor isso é fundamental. Há 5 anos atrás eu me aposentei. E quando eu me aposentei, quem já me conhece, obrigada, querida, pela tia linda. E quem já me conhece, conhece já um pouco essa história que eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Quando eu me aposentei, passado um mês mais ou menos, eu comecei a sentir uma saudade, uma coisa diferente aqui dentro do meu peito. Não era um vazio. Sabe aquele vazio que as pessoas às vezes falam, Eurico? Assim, eu senti um Sei. vazio, uma tristeza. Não era isso. Era uma saudade mesmo. Daí eu pensei, será que eu estou com saudade das minhas amigas professoras? Do ambiente de trabalho? A resposta veio na hora, não é isso. Estou com saudade dos meus alunos? A resposta também é imediata, não é isso. E veio dentro de mim uma certeza que eu estava com saudades de mim. E eu até me emociono para falar isso, sinceramente. Porque eu comecei a lembrar, quando eu me dei conta disso, eu comecei a me lembrar um pouco da minha infância. Comecei a lembrar da época que eu era criança, que eu brincava lá na rua, toda encardida, naquela época que não tinha nem asfalto na rua. Lembrei que eu ia na casa de uma amiga. Eu pensei, estou com saudade de ser criança e de não ter responsabilidade? Também não era isso. Eu estava com saudade da inocência que o ser tem, que todos nós temos. Nós temos algo dentro de nós que é muito puro. E que com o passar do tempo, por conta dos condicionamentos, do tem isso, tem aquilo, a gente vai perdendo essa pureza. A gente vai perdendo, não, a gente esquece dela. Porque você tem que estudar, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa. Ninguém fala, às vezes, necessariamente. Ou falam, mas a gente sente essa obrigação e vai deixando aquela pureza de lado. Então, o ponto que me deu, que foi um marco para mim, deu sentir a necessidade de entrar para dentro de mim, para me conhecer, para relembrar quem eu era, foi essa saudade. A saudade de mim. Porque a gente é muito carregado de culpas, de medos.
Então é isso o que nós aprendemos e infelizmente que nós passamos adiante também. Porque não tem assim, Sim. já minha mãe fez isso, o professor fez aquilo, não é bem assim, né? Nós fomos, é como se fossemos doutrinados, né? A continuar repetindo padrões. Então aquela saudade, daí me veio a necessidade de começar a estudar o autoconhecimento daí. Comecei a ver bastante vídeo, comecei a ler vários livros e fiz um curso de terapias holísticas. E nesse curso, Eurico, eu aprendi coisas que eu nem imaginava assim que existia aos 50 anos. 50 e Genial. poucos anos. Não era 20 e poucos, tá? 50 e poucos. Que eu estou atualmente com 56 anos. Então, daí eu comecei a ver e eu gostei muito do nome, terapias holísticas. Eu falei, nossa, eu sou um ser holístico. O que é ser um ser holístico? É um ser completo, né? Um ser que tem os seus pensamentos, seus sentimentos, tem o ser físico e esse ser espiritual. Que tudo ali, ó, caminhando juntinho. Então, esse foi, sabe, aquele bate, essa saudade que deu desse ser espiritual, provavelmente, que me deu saudade dele, que eu já não estava encontrando respostas para as minhas questões. Eu sempre era vítima, eu sempre era sofredora. Então, eu não estava mais contente com aquilo. Daí eu fui buscar. Eu saí buscando e estou buscando até agora. Porque, como eu disse lá do processo do ensino-aprendizagem, do ensino-aprendizagem para as crianças, né, no tratamento de aluno e professor, tem o processo do autoconhecimento, que é um processo. Não adianta você só ler um livro, ou ver uma live, ou ver um vídeo e dar alguma coisa, falar, puxa, a vida é isso, e pronto, eu já sei de tudo. Não funciona assim, né, Eurico? Não. E para você, Eurico, como que é? Porque para homem, eu não sei como que é a pegada aí, se é parecida. Você teve esse ponto aí que, puxa vida, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me entender. Teve para você esse Para mim foi um insight? processo processo um pouquinho diferente. Eu acho que está dando eco aí ainda. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está com o notebook ligado também? Não, Não? Nenhum outro dispositivo perto? não. Tem um Não? ventilador. Não, aí não. Pode ser? Bom, eu não sei como é que tá pro pessoal, mas eu tô ouvindo minha voz depois, né? Mas vamos seguir o caminho, então. Para mim, não foi um caminho um pouco diferente, né? O Bert Hellinger dizia assim que a gente se torna terapeuta porque a gente precisa de terapia. Para mim, não foi um caminho muito diferente. Para mim, foi buscando uma forma de ajuda e lá foi em 2007, 2008, mais ou menos por aí, eu vivia um movimento de um término de um relacionamento que foi muito conflituoso, muito difícil, e aí eu passei muitas dificuldades emocionais em razão dessa separação, desse fim de relacionamento. E aí comecei a buscar ajuda. Fui buscar ajuda com psicanálise, com psicologia, com vários movimentos. Até que em um dado momento eu cheguei às constelações familiares, né? E aí foi um movimento bem interessante, porque meu primeiro passo foi duvidar, né? Não, eu acho que está dando eco ainda aí, alguém comentou. Mas assim, eu também não consigo. Se alguém tiver alguma ideia, a gente já testou tudo, pessoal. Mas é assim. O primeiro passo para mim foi duvidar. Eu falei, nossa, esse negócio de constelação familiar, esse negócio de ressonância, ancestralidade, conexão, campo sistêmico. Eu falei, nossa, isso aí acho que é meio conversa, né? Eu acho que isso aí não é bem assim. É mais alguma coisa, um movimento novo que está surgindo aí.
Então aí, a partir disso, dessa dúvida, e foi até tentando falar contra, né? Deixa eu tentar, alguém está dizendo para mim tentar baixar o volume do meu telefone. Vamos ver. Baixei. Vamos ver como que tá para vocês. Aí baixei bastante aqui, tá, pessoal? Então, tá me ouvindo, Marli? Sim. Sim. Aí eu não ouço você. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Mas foi assim, eu vou ajustando aqui conforme foi. Pelo menos o eco sumiu para mim, né? Mas foi nesse movimento. Eu tentando provar que aquilo não funcionava, que aquilo não tinha razão de ser, né? Que eu fui estudar, fui buscar. E a primeira coisa que me chamava a atenção é a questão do campo sistêmico, essa questão daquilo que é fenomenológico. E aí eu cheguei até, era sempre mencionado nas constelações familiares, nos movimentos, nos livros, né? Aí eu sempre cheguei ao Rupert Sheldrake, que falava dos campos morfogenéticos. Eu falava, nossa, que nome complicado, né? Como que é isso? Como funciona isso? E aí comecei a ter contato com a obra do Rupert Sheldrake, que é biólogo, é doutor em Harvard, e ele falava muito desse campo de memórias, desse campo sistêmicos e de ressonância, em dois livros que são pequenininhos, assim, só desse tamanho, assim, é 10 centímetros cada um dos dois livros, né? E aí o Rupert, ele desenvolvia um trabalho muito intenso de pesquisa sobre os campos morfogenéticos. E aí, quando eu comecei a ter contato com a obra dele, aí eu percebi que fazia todo sentido, tinha todo o sentido do mundo. E aí foi assim, tentando falar contra as constelações, né? Tentando provar que aquilo não funcionava, é que eu consegui ver que tinha toda a razão. E aí eu me aprofundei um pouquinho mais, aí parti para as obras do Bert Hellinger. O primeiro livro que eu li foi As Ordens do Amor, que é um clássico. Depois, No Centro, Sentimos Leveza. Aí o que eu tive chance de ler, de conhecer da técnica de Bert Hellinger, eu tomei o contato. Mas para mim foi desse jeito, e eu me senti muito identificado no Amor do Espírito, que é um livro do Bert, em que o Bert colocava dessa forma: nos tornamos terapeuta porque precisamos de terapia. Então, para mim, foi assim que esse processo se deu, essa busca pelo autoconhecimento, para me conhecer, para resolver a minha questão, as minhas dores, e que eu senti essa conexão com as constelações familiares. Sim. Eu vi que fazia sentido, que me ajudou, e aí eu pensei comigo, por que não ajudar outras pessoas, né? Por que não tentar levar essa forma de ajuda para as demais pessoas, né? Como se funcionou para mim, por que que não pode funcionar para as outras pessoas? E foi assim que eu cheguei nesse caminho, há muitos anos atrás, nas constelações familiares. Ainda eu tinha outro trabalho, era advogado, advogava, tinha empresa, tinha autoescola, tinha outras atividades, e aí eu fui agregando estudos na minha vida. Depois, quando eu resolvi me afastar das outras atividades, fiquei só com o direito, me afastei da empresa e resolvi me dedicar exclusivamente às constelações familiares. E é isso que me trouxe para esse movimento, esse belíssimo movimento. Hoje, também me permitam todos que estão presentes, eu vi aqui que entrou aqui Dr. Sami Storch. É um prazer ter Dr. Sami Storch, é um ícone para nós dentro do direito sistêmico, está aqui com a gente. É uma Que legal. alegria poder contar com a presença do Dr. Sami Storch, que foi quem trouxe Bem-vindo. essa aplicação das constelações familiares dentro do âmbito do direito. Então, é uma alegria poder ter presente com a gente. Então, foi assim, Marli, que eu cheguei aqui nas constelações familiares e levando para as outras pessoas essa forma de ajuda, de ajudar que possa ajudar, resolver, solucionar, buscar a cura para os conflitos internos que todos nós invariavelmente trazemos, né? E aí eu perguntaria para você também, você trabalha com o Ho Oponopono, né? Como que você chegou ao Ho Oponopono?
Vou responder já já, mas eu vou fazer um convite para você e para quem está aí. Vamos fechar os olhos um pouquinho, 5 minutinhos de uma meditação rapidinho? Bora lá? Nós vamos fechar os nossos olhos agora e eu invoco a pilastra da paz do eu. E um tubo desce do céu, um tubo de luz, e nos envolve. E eu compartilho com vocês esta pilastra. Dentro desta pilastra da paz do eu, estamos protegidos. Vamos descansar a nossa mente barulhenta. Muitos podem ter chegado agora do trabalho, ou estavam aí em casa com seus afazeres, e às vezes a gente demora para poder se concentrar e ficar no agora. E é somente no agora que a gente descansa. Então vamos fazer 3 respirações profundas, inspirando a paz e soltando, expirando as nossas preocupações. Mais uma vez. Expirando as preocupações. Mais uma vez, inspirando, puxando para dentro toda a paz que nós temos direito. E soltando tudo aquilo que não serve mais, o medo, as preocupações, as inseguranças. Agora descansando, porque dentro dessa pilastra tem uma luz que nos protege, tem uma energia que banha o nosso corpo, vindo da nossa cabeça, descendo pelos ombros, por todo o tronco, por toda a nossa perna, os pés. E a gente sente essa energia. Eu sou eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o silêncio além da consciência, o eu, a identidade, o absoluto. Eu desenho o meu arco-íris através das águas, o contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do alento, a invisível e inabalável brisa, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. A paz do eu. A paz esteja contigo, toda a minha paz. A paz que é eu, a paz que é eu sou. A paz para todo tempo, agora, eternamente, para sempre e até além. Minha paz eu lhe dou. Minha paz eu deixo contigo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz. A paz do eu. Agora a gente pode abrir os nossos olhos, que a paz esteja realmente sempre com todos nós, porque é isso que todos nós buscamos, de uma forma ou de outra, nós somos buscadores. E você me perguntou como eu conheci o Ho'oponopono. Eu conheci porque minha amiga Nair me mandou um vídeo da Regina Tavares falando sobre o Ho'oponopono, explicando o Ho'oponopono, e eu fiquei assim de boca aberta quando ela contou a história do Dr. Hewlett. Então, quando eu comecei a entender todo o processo, tudo o que significa o Ho'oponopono, eu me encantei por ele. A princípio, o Ho'oponopono é uma tradição havaiana ancestral e que o processo era feito da seguinte forma: uma pessoa brigava lá com a outra, então eles se reuniam e alguém, um mediador, poderia ser um xamã, um padre, alguém ali, intermediava essa relação para que houvesse a paz e para que tivesse o perdão. Isso ancestralmente, lá atrás, muitos anos. Depois, uma dessas filhas ali, dessa xamã, chamada Morna Simeona, ela que herdou todo esse conhecimento, ela foi estudar, saiu daquela civilização, foi estudar fora, e ela viu que tinha que ter um jeito mais prático de fazer o Ho'oponopono. Então, ela
ela começou a praticar o Ho'oponopono da identidade própria, que são as 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tem também umas orações, 2 das quais eu falei aqui, que é a paz do eu e eu sou o eu. Tem também a do Divino Criador e a prece de purificação, que é uma prece belíssima, que purifica mesmo. Então, tem essa parte da Morna Simeona, e a Morna teve um aluno muito fiel, muito aplicado, que se chama Dr. Hewlett. E ele divulgou esse Ho'oponopono para o mundo, através do livro Limite Zero, escrito pelo Joe Vitale. Então, esse livro aqui, ele foi o causador da divulgação do Ho'oponopono, do Ho'oponopono ser conhecido aí pelo mundo. Né? E o Dr. Hewlett, ele curou uma ala de doentes, de presidiários que tinham problemas mentais, ficavam numa ala do presídio separada, porque eles eram muito perigosos e ninguém queria trabalhar nesse lugar. O Dr. Hewlett aceitou, foi trabalhar e fazia o Ho'oponopono, falou para o pessoal: eu não vou ter contato com os presos, eu vou ficar separado num lugar fazendo o Ho'oponopono. Passado uns 3 meses, as coisas começaram a se modificar ali dentro. E o que aconteceu? As pessoas não entendiam o que ele fazia. E ele dizia: eu limpo em mim as memórias, o desconforto que eu tenho quando eu leio a ficha desse criminoso. A hora que ele sentia aquele desconforto, ele limpava nele falando as 4 frases. E uma coisa importantíssima do Ho'oponopono, Eurico, que é por isso que faz essa limpeza, é a autorresponsabilidade. O Ho'oponopono fala que nós somos 100% responsáveis por tudo que chega até nós. E quando eu fiquei sabendo disso, meu amigo, eu fiquei desesperada. Eu falei: quem que eu vou culpar agora? E agora? E agora eu não tenho mais saída. E aquilo, num primeiro momento, me deu uma insegurança e depois me fortaleceu. Eu falei: puxa vida, se eu sou responsável por tudo que me chega, então eu posso começar a criar uma vida melhor para mim. Eu posso começar a limpar as minhas memórias e entender que tudo aquilo que atraio na minha vida, que acontece, que está ao meu redor, eu tenho condições de modificar através da minha mudança, né, na visão, e também porque você entrega para Deus, você entrega ao Criador. Até um certo ponto, a gente tem o controle, a mente consciente aqui, o intelecto domina, depois você tem que entregar. E essa entrega que faz a gente se sentir leve, né? Mas não é tão simples de aplicar. E tem a prece de purificação que e até a do Divino Criador, ele se remete aos ancestrais. Limpa em mim tudo aquilo que estava lá atrás, tudo aquilo que eu peguei lá atrás, o que eu carrego. E como que você vê, como que a constelação vê esse papel da ancestralidade na nossa vida, Eurico? Eu tenho essa curiosidade em relação às constelações. Bom, primeiro tem só na sua fala aí, tem 2 similitudes muito grandes com a constelação familiar. Ah, é? Primeiro, eu sinto muito, a gente utiliza muito na constelação familiar, que traduz para a gente, dentro da constelação, essa autorresponsabilização. Eu reconhecer que em qualquer dano, conflito, qualquer prejuízo, qualquer vivência difícil que eu traga para outra pessoa, eu também atuei nisso. Então, em vez de eu pedir perdão, eu falo, sinto muito. Porque com o sinto muito, eu assumo a minha responsabilidade por aquilo que eu ocasionei, por aquilo que eu causei para outra pessoa. Reconhecimento também. E num segundo plano, esse sinto muito é espetacular. Porque a outra pessoa, ela fica livre para aceitar ou não, naquele momento. Então, a pessoa fica livre para aceitar ou não o meu pedido de desculpas inserido nesse sinto muito. Então, isso trata exatamente dessa autorresponsabilização, da gente se sentir também como parte naquilo que aconteceu.
Quando a gente utiliza o perdão, né, e para a gente não deixar de responder a sua pergunta, mas só para ser muito breve, Sim. o perdão dentro da nossa aprendizagem religiosa, dentro da nossa convivência social religiosa, ele não nivela as pessoas. Sempre um adquire um posicionamento acima. Sempre quem pede perdão sempre está mais abaixo. Quem concede perdão está mais acima. Então, sinto muito, a gente fica no mesmo Igual. plano, né? A gente fica igual. Então, tem uma similitude aí muito grande nesse pensamento, né? Mas você me perguntou sobre a importância da ancestralidade, a importância dos ancestrais dentro da nossa experiência de vida. Me vem assim de compartilhar uma vivência que eu tive quando nasceu a minha netinha, em Curitiba. Então estava eu lá no, de frente para aquele aquário, no hospital onde minha filha ganhou a minha neta, 5 anos atrás. Tinha lá um café, né? Então a gente ficava lá bem de manhãzinha, tomando café, sentado na mesinha, e o aquarião lá cheio de bebês, né? Que recém-nascidos, as pessoas vinham visitar. E aí uma pessoa falou assim, né? Que espetáculo, não? Que coisa mais linda. Uma folhinha em branco, uma nova história que começa a ser escrita. E aí, o pensamento que veio para mim na hora, que a gente, quando a gente nasce, a gente não é uma criança, um bebê quando nasce, não é uma folha em branco. Não é uma história que começa a ser escrita. Não é uma tábula rasa, como dizia Aristóteles, né? Não é uma folha em branco. Ela traz consigo, essa criança, as memórias presentes dentro do sistema familiar. Ela traz as memórias presentes no sistema familiar do papai, traz as memórias presentes no sistema familiar da mamãe, a memória da ancestralidade. E a gente vai observar isso. É uma coisa que ajuda a gente a compreender que essas memórias estão presentes naquela criança que acabou de nascer, porque se a gente pegar a criança, encostar ela no peito da mãe, no seio da mãe, ela vai começar a sugar, ela vai começar a Sim. mamar, ela vai começar a se alimentar, ela vai estabelecer o contato com a mãe. E ela nunca assistiu nenhuma palestra no YouTube, nenhum vídeo ensinando que ela tinha que mamar depois de nascer, né? Ela nunca teve contato nenhum, não leu livro, não teve nenhum ensinamento. Ou seja, ela já nasceu com essa memória dentro dela, que a gente muitas vezes, algumas pessoas se referem como instinto, né? Mas é uma memória que ela tem dentro dela e que ela já recebeu através do papai e da mamãe. Então, a importância da ancestralidade dentro do nosso sistema familiar é trazer para a gente essas memórias das experiências que meus avós, que meus bisavós vivenciaram. A gente, quando a gente vem para uma família, a gente, a gente recebe dessa ancestralidade dos nossos ancestrais, dos nossos avós, bisavós, que chegou através do papai e da mamãe, a gente recebe influências, a gente recebe memórias que são positivas, né? Muitas vezes essas memórias são positivas, nos conectam com a prosperidade, e muitas vezes são memórias negativas, né? Que nos conectam com as dores, com as questões que não foram resolvidas dentro lá do tempo certo. Então a gente precisa compreender qual é a importância da ancestralidade dentro da nossa vida. Porque ela pode tanto trazer para a gente memórias positivas, que vão nos levar para a prosperidade, mas podem também trazer memórias negativas que vão representar dor, emaranhamento, que adoecem, que enfraquecem. E aí, a gente também, olhando para essa questão que a gente trouxe aqui, falando do autoconhecimento dentro dos relacionamentos, como pode ajudar no relacionamento, eu digo sempre assim, nos workshops, nos encontros que eu faço, né? Quando duas pessoas se unem, quando elas se juntam, muitas outras pessoas daqueles dois sistemas familiares se unem também, se juntam também. Brinco sempre assim, né? Quando eu beijo
a Rose, minha esposa, que deve estar lá assistindo a live em casa, Oi, beijam-se Rose. muitas pessoas, outras pessoas do nosso sistema. Beijam-se nossos pais, beijam-se nossos avós, nossos bisavós. Todas essas pessoas fazem parte, porque elas estão dentro de cada um de nós, né? E a conquista mais profunda que a gente pode fazer num relacionamento é que quando cada um aceita as suas próprias limitações e aceita as limitações do outro. A conquista mais profunda que se dá dentro de um relacionamento, quando eu digo sim para minha companheira ou para o meu companheiro. Quando eu digo sim, eu incluo esse todo que você falou de início, né? Eu incluo tudo. O doloroso, o cruel, o ruim, o que foi difícil, o desajustado, o que teve sucesso, aquele que teve fracasso. Eu incluo tudo dentro desse relacionamento. Eu aceito todos como são, do jeito que são. E ontem eu tive uma experiência num atendimento que foi muito interessante, né? O rapaz me perguntou assim, ele falou assim, Eurico, como que eu devo fazer? Porque a minha companheira, eu vejo a vida dela como um quebra-cabeças. E aí eu vejo que ela espera de mim que eu me molde, me inclua dentro da vivência, de experiência de vida dela, que eu me encaixe, que eu apare algumas arestas, algumas dificuldades, algumas coisas que eu não consegui resolver na minha vida. Ela espera de mim que eu me molde para encaixar dentro desse quebra-cabeça que ela tem, né? E que todos nós temos também, não é diferente para nenhum de nós. Aí eu até peguei aqui, vou pegar aqui, tem um bloquinho de post-it aqui, mas eu tinha um guardanapo na hora, no atendimento. Eu não tinha nenhum post-it, mas tinha um guardanapo. E eu falei para ele assim, falei, olha, imagine que você é esse pedacinho de papel aqui. Então, se você for se moldar para você caber nesse quebra-cabeça dela, é como se você fizesse assim com você, olha. É como se você tirasse parte de você, como você tirasse parte da sua história, como se você tirasse parte contida que você recebeu da sua ancestralidade. E eu falei para ele, como que você se sente assim, desse jeito aqui, um pouco menor, que você se moldou, deixou algumas partes dentro de você para você caber dentro desse quebra-cabeça que todos nós temos, né? E como que você se sente assim? E como você se sente assim, completo? Então, é preciso a gente entender que para um relacionamento dar certo, a gente precisa trabalhar muito esse autoconhecimento, de dizer sim para o nosso companheiro ou para a nossa companheira, com todas as memórias que ele traz dentro de si. Que a gente saiba acolher a história, a ancestralidade, as vivências difíceis. E é eu que tenho que tentar abrir espaço dentro desse meu quebra-cabeça que todos nós temos, é eu que tenho que abrir espaço para caber esse ser, essa pessoa inteirinha. Não ela esquecer parte dela para ela poder caber no meu quebra-cabeça. Mas isso não precisa ser feito, não pode ser feito só por um. Ambas as partes do relacionamento têm que dizer esse sim, aceitar o outro exatamente como ele é, com a completude que ele tem dentro de si, com a experiência de vida dele. Esse sim que a gente diz dentro de uma relação de casal, esse sim fortalece a relação. Eu aceito você do jeito que você é. Eu sempre faço um exercício para os casais, eu falo assim, olha nos olhos do seu companheiro, olha nos olhos da sua companheira. E você é capaz de dizer para ela ou para ele, eu aceito você exatamente da forma que você é.
com toda a sua história, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, bisavós, primos, tios, irmãos. Eu aceito você exatamente da forma que você é. Muito legal isso, né? E quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente percebe, Marli, e para quem estiver aqui com a gente, que aí, nesse momento, é que a gente acolhe o que é diferente, é que o relacionamento cresce, ele se fortalece. Porque na paixão, quando a gente se apaixona por alguém, a gente diz assim para outra pessoa, eu vejo você, né? Eu vejo você. Mas a gente vê pouco essa pessoa que a gente está apaixonado. A gente vê essa pessoa do jeito que a gente quer, A gente do jeito que a gente idealiza, né? acha que ela é, entende? Mas quando eu consigo ver essa pessoa um pouco mais profundamente, acolher o que é diferente, acolher as dificuldades, acolher as histórias que chegam através da nossa ancestralidade, aí que o relacionamento realmente começa. Aí que ele tem chance dele crescer, desenvolver, dele fazer parte. Então, quando a E eu, gente acolhe a nossa ancestralidade com tudo que ela tem e acolhe a ancestralidade do outro, esse relacionamento se fortalece. Porque eu me sinto mais inteiro, mais completo. E se eu for para um relacionamento com a Rose, desse tamanhinho assim, não vai funcionar. O Eurico não é tão bom assim. A força do Eurico está aqui, olha. E a força da Rose também está aqui, nessa completude que chega através de nós, pela nossa ancestralidade. Então, eu achei assim, muito lindo isso que você falou. Mas eu penso que às vezes a gente está, por exemplo, no autoconhecimento em geral, quando a gente começa a se conhecer e olhar para si mesmo, o que a gente tem vontade de fazer, é, aquela coisa do pessoal mesmo, sabe? Aquilo que você às vezes vai deixando de fazer as coisas para agradar o outro, porque você não consegue ter uma força para colocar o que você tem vontade. Isso acontece com muitas mulheres. Isso é muito clichê clássico de acontecer, né? A gente, quer dizer, como você falou, um vai se diminuindo, né? Às vezes vai e não funciona. Então eu acredito que quando nós começamos a olhar para dentro, a gente sente um poder, mas não é um poder da arrogância, né? É o se empoderar para poder conhecer e entender primeiro a si mesmo. Entender o que eu quero. Eu quero levar adiante esse relacionamento? Então tem um monte de questões que daí, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo ir aos poucos desvendando, né, para nós mesmos. Porque a gente tem também aquela crença, eu até acho legal a gente falar um pouquinho de crença, Eurico, porque nós temos uma crença, várias, inúmeras, que nós, né, nós somos, a Marli é um conjuntinho de crenças, o Eurico é outro conjunto de crenças. Cada um de nós que tem um nominho diferente, tem suas crenças devido ao lugar onde viveu, como aquilo que captou para si, né? Então, por conta das nossas crenças, nós temos muito medo, às vezes, de falar um não ou de falar um sim, eu quero tal coisa. Então, para mim, pessoalmente, no meu processo, quando eu comecei o Ho'oponopono, ele me deu um fortalecimento nessa autorresponsabilidade que eu estava falando lá atrás. Daí eu consegui fazer coisas que você vai olhar e falar para mim, que besteira. Eu fui fazer os 3 seminários da Regina Tavares em São Roque. 2, eu fui com as minhas amigas. Nós pegamos o ônibus e fomos até São Paulo. De lá, uma amiga deu carona até São Roque. Eu jamais pegaria um ônibus e ia viajar sozinha. Pode ser para quem está ouvindo falar que besteira, grande coisa. Mas então, esse empoderamento, e foi acontecendo assim, fluindo tão naturalmente, quando eu comecei a olhar para mim, eu fui simplesmente fazendo e sentindo bem por isso. E nem por isso meu companheiro, meu marido, ficou incomodado comigo. Você vê como que é? Então, esse autoconhecimento, quando a gente tem segurança, ele nos dá segurança.
Daí eu me senti segura para fazer aqui, para entender o que eu queria buscar. Então ele me deu, eu vou te dizer bem a verdade, uma felicidade. Porque você se sente completa, Sim, você se completa. É aquele é, papelzinho partido em dois, quando você tem isso, que despedir de alguma parte de você, a isso, completude sua está aqui, entende? é, Então, isso nos dá fortalecimento, nos dá sustentação. é. E muitas vezes, dentro da nossa experiência de vida, a gente recebe e desenvolve as crenças que a gente fala de crenças limitantes, né? Limitantes, né? E aí é preciso assim dentro da constelação é preciso a gente sempre saber diferenciar, né? Dois movimentos, né, dentro da constelação familiar. Primeiro existe as crenças, os padrões, as crenças limitantes, os padrões mentais inconscientes e as lealdades invisíveis, que é um conceito do Ivan Berzomenyi-Nagy, que ele falava sobre essas lealdades sistêmicas, ou seja, essas fidelidades que a gente tem, do que a gente falou antes lá, dos nossos ancestrais. Mas as crenças limitantes, tudo que a gente desenvolve de crença, de padrão mental inconsciente, como vai falar a psicologia, elas estão sempre ligadas a informações que a gente recebeu e registrou dentro da gente, como uma sentença. Mamãe dizia assim: dinheiro é sujo. Na hora que você pegar no dinheiro, você tem que lavar a mão, tá? Hum, Então, tá aí uma bela crença. Uma sim. crença que eu vejo que sempre acaba atuando nos relacionamentos é: homem não presta, homem trai. Muito. Ou quando você fala da mulher, qualificando a mulher. Então, a criança ou adolescente, ele cresce com essas informações. E também um outro movimento que acontece, que a gente desenvolve as crenças, né, que são as crenças limitantes, esses padrões mentais, é quando a gente vivencia experiências difíceis, né? Papai e mamãe tinham um relacionamento difícil, então eu também passo a acreditar, né, eu registro essa informação dentro de mim que casar é difícil, ter família é ruim. Então sempre funcionou mal, então eu acredito, eu generalizo essa questão, internalizo ela dentro de mim e vou para a vida adulta com essa crença, com esse padrão mental dentro de mim, que o relacionamento é difícil. E quando eu vou para esse movimento, quando eu tenho um tipo de julgamento, aquilo que eu experienciei na minha vida dentro do meu sistema familiar, e que vai chegar para mim como uma forma de julgamento, de exclusão, quanto mais eu excluo, quanto mais eu nego, mais aquilo eu vou me conectar. Ou seja, é muito comum a gente ver uma filha ou um filho que experienciou relacionamento difícil do pai e da mãe, e aí a mesma situação acontece com essa pessoa. Por quê? Porque o que está presente, o que está falando mais alto dentro dessa pessoa é justamente essa crença, essa ideia, essa generalização de que homem não presta, de que mulher é isso ou aquilo, ou de que relacionamento é difícil. Ou seja, talvez um determinado relacionamento não tenha funcionado, mas não quer dizer que todos os relacionamentos não funcionam, né? Então a gente precisa, é, e a constelação, por exemplo, trabalha muito nisso, que a gente possa identificar esses padrões, da onde vem, se são crenças ou se são lealdades que eu recebi dos meus ancestrais, né? E aí é outro movimento diferente, né? Porque a lealdade invisível é quando eu faço igual a alguém que foi excluído, que não teve o pertencimento dentro do meu sistema familiar. É um fenômeno que a psicologia vai chamar de parentificação. Ou seja, eu me torno alcoólatra porque o meu avô também era alcoólatra, meu pai foi alcoólatra e eu, para mim, sentir pertencente ao meu sistema, também eu acabo indo para esse movimento da adicção do alcoolismo. Mas as crenças são uma forma de limitação. Elas nos prendem e elas surgem para a gente na nossa experiência, principalmente na primeira infância, na adolescência,
ou por experiência que eu vivenciei, ou por sentenças, falas do papai e da mamãe. E a gente, como pais, como pai e como mãe, a gente tem que ter uma clareza muito grande dentro de nós, que o pai é o super-homem, a mãe é a Mulher Maravilha. As pessoas que sabem tudo, que tudo que Perfeito. eles falam é uma verdade para a criança, para o adolescente. Então, isso, a gente precisa ter uma atenção, um, um carinho muito grande com o que a gente vai levar para as crianças, para os adolescentes, para que a gente não desenvolva esse tipo de crenças que vão limitar, que não vão possibilitar a pessoa evoluir, talvez até dentro de um relacionamento. E a É, melhor e maneira que a gente tem de se libertar das crenças limitantes é quando a gente faz esse processo que você falou aí um pouquinho no início, de conscientização. A gente toma consciência daquilo que a gente vem fazendo, né? Se aquilo faz sentido para mim, ou se eu estou só generalizando algo que eu vivenciei, ou que eu recebi, ou que eu ouvi, ou que foi passado para mim como uma verdade pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que me querem bem. E aí eu posso também, é, quando eu consigo olhar para isso e perceber que isso é um padrão, é uma crença, eu posso fazer diferente. Eu posso tomar outro caminho, fazer de outra forma. E aí sim, se libertar desse movimento. e assim, eu vejo que precisa ter, quando vai se conhecendo melhor nesse processo aí do autoconhecimento, tomar uma decisão mesmo, né? De perseverança naquela mudança, né? Porque Sim, senão não sai do lugar, né? Então, quando a gente toma a decisão, não, eu vou, a partir de hoje, eu não quero mais isso para mim, seja qual situação for, né, dos relacionamentos aí, eu quero modificar alguma coisa, aí você corre atrás buscando ajuda, né? Além da ajuda dos vídeos, de tudo, busca uma terapia, você arregaça as mangas, né? E é um poder que vem dentro de nós, como eu já falei lá atrás, e que tem que ter esse sim, que senão as coisas não acontecem, né? é o que o próprio nome ele já deixa bem claro, né? Autoconhecimento. A gente Alto. conhecer a gente É, e conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Acolher a si mesmo com as suas próprias limitações, com as suas próprias dificuldades e acolher o outro. É esse grande sim, né, que a gente utiliza na constelação. Isso é esse processo de conscientizar, tomar pé da situação. E a gente poder saber que a gente está ali trazendo para o relacionamento algo que é apenas uma crença, uma sentença, algo que eu tomei como verdade para mim e que me impede de ser feliz, de ter um relacionamento bom, um relacionamento pleno, né? Mas eu pediria para você, está chegando perto da 1 hora, né? Pediria para você então compartilhar com o pessoal também, né? Parece que você preparou alguns movimentos aí especiais agora de final do ano também. Você trabalha com um círculo de mulheres, que é também um movimento de autoconhecimento, de reflexão, né? sim, Que você pode sim. compartilhar com as pessoas que estão com a gente aqui. Então, agora para o final de ano e começo de ano, eu preparei um atendimento especial baseado no Ho'oponopono. É mais ou menos um questionário, algumas coisas para se responder, para se pensar, utilizando o processo do Ho'oponopono, tá? Então, a gente caminha por aí dentro do atendimento e fazendo um alinhamento energético, porque qual que é a importância desse alinhamento energético? Quando nós estamos com as nossas emoções lá embaixo, quando nós estamos deprimidos, assim, não depressão séria, mas sabe, que não conseguimos dar um passo, que a gente está meio triste, a gente fica só vibrando muito baixo, a gente não consegue achar saídas legais para a nossa vida. Então, quando você se alinha com esse corpo, esse ser holístico que nós somos, que eu falei lá no começo, a partir desse alinhamento, você se sentindo bem, você elevando as suas vibrações, você tem condições de procurar uma ajuda mais forte, de tomar decisões que vão surtir efeitos melhores na sua vida. E quanto ao Círculo de Mulheres, são 10 encontros que eu tenho já programado, que se chama A Vida é Bela.
encontros de autoconhecimento, para olhar para dentro mesmo, mas é autoconhecimento e espiritualidade junto, que eu acredito muito nisso, tá? Eu acho Legal. que assim o trabalho vai ser feito nesse aspecto, com algumas pontuações do livro Um Curso em Milagres, com algumas coisas, algumas lições para serem estudadas ao mesmo tempo, que é um livro maravilhoso. Eu também, eu sei que você também estuda esse carinha aqui, né? Eu sei que você vai identificar aqui o nominho dele, né? Dr. Hawkins, né? Ah, não, tá. Dr. David Hawkins. Hawkins. Aqui Ah, é que o tá, livro está tá. em espanhol, né? Mas eu É, gosto eu tava muito tentando, porque dele. ele fica de. É. E ele tem aquele A aquele tabela, movimento né? daquela tabela que fala das Eu tenho a emoções, né? tabela aqui, viu? Você consegue falar alguma coisinha bem rapidinho para o pessoal, para a gente não se estender muito, sobre a Eu tabela só das vou emoções mostrar do a Dr. tabela, eu Hawkins? posso mostrar. Opa, desculpa. Eu acho que quando nós temos essa visualização dessa tabela, sobre as nossas emoções, a gente dá uma levantada aí nessa frequência, ó. A tabela aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. Começa lá embaixo, né? Com a vergonha, a Começa lá humilhação. embaixo, né? Vergonha. Então, vergonha você tem uma frequência de 20 Hz. Quando você está com vergonha, tem vergonha de tudo, o que você faz? Quando você está na apatia, no medo, no pesar, tudo que está abaixo aqui de 200 Hz, você não consegue muita coisa. A partir dos 200, daí você consegue encontrar o seu centro. Daí você consegue ser aquele ser, né, que tem condições de dar conta da sua vida e ter uma vida mais tranquila. Porque é isso que nós buscamos, né, Eurico? Quando alguém busca uma ajuda, comigo ou com você, a pessoa está buscando mesmo ter uma paz, ter uma vida mais tranquila, viver bem com a sua família, com os outros e consigo mesmo, tá? Genial, genial. Bom, gratidão, Marli, por ter aceitado o meu convite para a gente fazer esse bate-papo aqui, para a gente não passar muito da hora com as Sim. pessoas aí. Então, uma gratidão enorme. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com você, tá bom? E se você quiser despedir do pessoal, então fique à vontade aí para você fazer a sua despedida. Eu agradeço também a presença de cada um que esteve aqui com a gente, nesse bate-papo, nessa conversa. E fica aqui o convite. Quinta-feira, novamente, a gente vai estar por aqui com uma live, falando de algum movimento, com alguma pessoa que faz também um trabalho valoroso para outras pessoas. E aí, quinta-feira que vem, às 20 horas, estamos de volta. Marli, gratidão enorme, tá? Eu que agradeço e agradeço também a todos vocês que entraram, tá? E aqueles que vão ver depois. É tão bom e não percam isso de vista. Vão atrás de se conhecer, né? Não custa nada. Esse primeiro movimento, como é uma palavra aí muito forte usada nas constelações, né? Parte da gente. A gente precisa arregaçar as mangas e olhar para dentro de si. Você vai encontrar alguém muito precioso, que merece ser feliz. É Genial. isso. Gratidão enorme. Gratidão enorme a todos Obrigada. que estiveram aqui. Obrigada a Grande todos que beijo, pessoal. participaram. Grande beijo, Marli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.